Olá, tudo bem? Ramon Durez falando, é um prazer ter você aqui no meu canal de Insight, onde eu falo sobre software, startup, inovação. E hoje eu trago um convidado super especial, meu amigo Júlio Arruda. show de bola, Júlio, é MVP. Trabalha com o que, Júlio? Eu trabalho com LM e DevOps na plataforma Microsoft. Bacana, conheço o Júlio já de muitos anos e hoje o bate-papo é um bate-papo livre sobre DevOps, DevOps sem pauta, direto da trincheira, como vocês gostam. O pessoal gosta aqui, viu, Júlio, quando eu falo que é direto da trincheira. Legal. É a hashtag a gente fala livre, coisas que estão no dia a dia do profissional. E por que não falar sobre o dia a dia do profissional de DevOps, né? Sim. Então esse é o nosso bate-papo que nós estamos organizando aqui. Já venho trabalhando com DevOps tem muitos anos. A gente estava conversando há pouco, desde 2004, né? Faz tempo, hein? Quando o Júlio estava jogando bola ainda, né, Júlio? Na Acho que eu escola. nem estava estudando programação ainda. Foi quando a Microsoft começou a anunciar, tá? E aí depois virou o Team System e evoluiu para o que a gente tem hoje, né? Muito bacana. Então o Team Foundation Server tem muitos anos já. Já. Eu nem sonhava em trabalhar com programação ainda, né? Você vê como o tempo voa, né? E hoje a gente está evoluindo de LM, DevOps e virou o que virou, né? Mas fala aí, Júlio, assim, o que é DevOps, né? DevOps, o nome mesmo já meio que diz isso, né? É a integração entre os times de desenvolvimento e operações para que a gente possa ter e entregar um software com mais qualidade, que a gente possa monitorar um software, ter uma qualidade de ponta a ponta, desde o time de desenvolvimento, a operação, monitoramento, e esse ciclo volte para a gente em ciclo constante. Show de bola. E fala pra mim assim, que tipo de estratégia eu tenho do lado da Microsoft para suportar os projetos, né, de software com DevOps? Bom, como você mesmo já citou, a gente tem aí o Team Foundation Server, que é a plataforma de DevOps da Microsoft em ambiente on-premises, e a gente também tem essa mesma plataforma hoje no cloud da Microsoft, que é chamado de Visual Scripting Services ou VSTS, para quem já está mais familiarizado com o negócio. Legal, então só para o pessoal que está chegando agora, eu consigo hoje iniciar um projeto de DevOps totalmente em cloud. Totalmente em cloud e principalmente se você for uma empresa pequena ou está aprendendo agora, de maneira gratuita. E só para o Visual Studio, só para o .NET? Embora o nome te convença a entender que sim, por se chamar Visual Studio Team Services, não. Você consegue trabalhar com Linux, com PHP, Java, independente da linguagem, da plataforma que você está trabalhando, o VSTS te entrega uma plataforma de DevOps completa também. Eu consigo, Júlio, ter... então, além do DevOps Microsoft, eu preciso ter um GitHub para poder ter o meu código no Git? Então, não, porque o GitHub não é necessariamente um protocolo de controle de versão. Ele é uma ferramenta que tem um Git por trás para você controlar suas versões de aplicação utilizando o Git. E assim como o GitHub, o VSTS também tem. Então, dentro do próprio VSTS, você já tem o seu repositório Git hospedado lá dentro, que você pode usar para controlar as versões da sua aplicação. É engraçado, o pessoal até hoje eu acho que não sabe que dentro do VSTS eu tenho um suporte completo ao Git, né? Sim, não só aquele Team Foundation Version Control que já vem desde o começo da ferramenta, quanto também o Git, né? Bacana. E assim, o quanto a Microsoft tem investido hoje em Git dentro do VSTS? Dá uma luz assim, só para o pessoal entender, né? Hoje, basicamente, tudo que você fazia lá atrás com o TFS, com o Team Foundation Version Control, você já faz com o Git. Então, você tem toda uma estrutura de branch, você pode ter políticas de pull request ali dentro, você pode proteger suas branches com determinadas permissões para garantir que ninguém vai bagunçar sua branch master sem autorização. Você pode colocar uma build de validação quando você faz um pull request lá dentro, aprovadores para esse pull request. Você pode também, por exemplo, exigir que tenha um work item linkado para que esse pull request seja aprovado. Bacana, né? Então assim, toda a experiência que eu tenho hoje no Git, eu consigo ter dentro do Git no VSTS. Sim, dentro do Git no VSTS. E eu consigo mover códigos, por exemplo, de um outro Git para o VSTS? Sim, de maneira bem simples. Dentro do próprio VSTS você encontra uma opção de importação de repositório, que você passar o URL do seu repositório de outro servidor, GitHub que seja, autenticação, usuário e senha, e o próprio VSTS vai fazer essa importação para você, sem muito trabalho. Você não precisa abrir o seu Git, colocar um outro remote origin lá dentro e fazer outro push. Não, o VSTS faz isso para você de forma transparente. Supondo que eu estou desenvolvendo um software, sei lá, no console de um Linux, né? Eu consigo sincronizar esse código com o VSTS?
Se você está usando o Git, principalmente, sim. Porque o Git, já como já é muito usado em todas as plataformas, seja Linux, Windows, ele funciona muito bem com linha de comando. Então, se você abrir seu bash lá no Linux, você vai dar um git remote add, um git commit, um git push, o que seja, e vai funcionar da mesma maneira se você estivesse utilizando um cliente no ambiente Windows. Legal, show de bola, pessoal. Quem está chegando agora, aqui é um bate-papo livre com meu amigo Júlio sobre DevOps. Eu acho que é muito importante você acompanhar. Lembre de assinar o canal, participar do comentário, tá? Manda suas dúvidas, porque a gente conversa depois também desse vídeo. O Júlio vai estar à disposição para a gente discutir um pouco mais sobre o tema, né, Júlio? Sim, com certeza. É um assunto que o Júlio gosta de falar, né? Sim, eu falo sempre, até talvez alguns já conheçam ou não, eu também tenho um canal no YouTube que eu falo sobre esses assuntos. VSTS, DevOps. Vai estar depois o link aí no comentário. Júlio, pensando ainda sobre essa questão do Git, né? Eu consigo, então, gerenciar meu código, né? Independente da plataforma de desenvolvimento, usando o protocolo do Git no VSTS. E eu consigo também cuidar da parte de gestão de projetos? Tranquilamente. O VSTS e TFS tem lá a plataforma de gestão ágil, onde você pode trabalhar com seus work items, todo o seu Kanban ali, feature, epic, task, bug, e integrar isso com o seu repositório, como você tem anteriormente, vincular o work items a commits, a pull requests, e depois você vai ter uma rastreabilidade disso até o fim da vida do seu projeto, da sua aplicação. Bacana. Só para vocês entenderem assim, o quanto o assunto de DevOps, né, ele penetra dentro dos projetos. Eu costumo dizer que DevOps é uma espinha, né, que sai cortando os projetos em várias áreas de processo, né? Júlio, fala para mim uma coisa também muito importante, que é o quanto é importante um processo de build e release numa estratégia de DevOps. Bom, pensa hoje que você está comitando a sua aplicação na Branch Master, ou que seja, para integrar o código com o código de outros desenvolvedores. Certo. Eu, como desenvolvedor, posso ter cometido um erro na minha máquina e ter mandado o código quebrado para você e você vai tentar colocar isso em produção e isso vai quebrar. E hoje, com o VSTS, a gente tem o conceito de build automatizado ali, Continuous Integration, onde no momento que eu vou tentar um pull request, por exemplo, eu posso automatizar uma build, que essa build vai validar o meu projeto, se minha aplicação está compilando, se os testes estão ok, para só daí, por exemplo, juntar na minha master. Bacana, mas assim, direto da trincheira, Júlio, fala pra mim, o que é uma build, né? Você tá falando aí, mas acho que você não explicou o que é uma build. Bom, o processo de build é um... Manda real, tá? É aquele momento que o cara vai na máquina dele e copia o código no Visual Studio e compila? Então, pra muita gente pensa que é a mesma coisa de eu ir lá na minha máquina, dar um F5, pegar aquele conteúdo e colocar pra produção. E não é bem isso que acontece, né? O processo de build ele vai pegar a última versão da sua master lá dentro, da sua branch específica, vai poder realizar a compilação daquela versão, ver se ela está íntegra, para aí sim poder gerar seu pacote. E você pode colocar outras coisas, como validação de teste, validação de qualidade com o SonarQube, validação de segurança com outras ferramentas que possam fazer esse tipo de análise, para garantir que seu pacote realmente vai estar íntegro, para que seja unificado a uma branch master e que também seja promovido ao seu ambiente produtivo. Só para você ter ideia, Júlio, assim, você sabe esse número, né? 95% dos projetos hoje ainda estão gerando versão na máquina, né? E isso gera vários erros, né? Primeiro, Sim. Básico, a versão que funciona na máquina não funciona no ambiente produtivo, né? Sim. Isso já é um básico. Segundo, nós temos versões liberadas que não estão versionadas, né? Isso acontece muito. Nas melhores famílias, tá? Quantas vezes eu já não peguei versão que estava em produção que ninguém sabia nem de onde tinha surgido? Até hoje acontece isso. A gente fala de DevOps hoje em dia e é impressionante como isso ainda acontece hoje, né? Só fazendo referência lá no início do vídeo, né? Em 2004 nós estávamos discutindo isso. Quando o termo SDLC estava virando o termo ALM. Tá? Eu nem conhecia esse termo. Software Developer Lifecycle. Essa parte eu nem peguei. Aí virou ALM, né? Application Lifecycle. E agora DevOps. Bacana. Você vê que o problema continua, né? Sim, independente do processo estar evoluindo, tem gente que ainda, não sei, talvez por desconhecer o que as ferramentas fazem, continua trabalhando daquela maneira meio antiga, né? Qual a importância, Júlio, assim, hoje do profissional de DevOps no mercado, né? Hoje, como a gente pode ver nessa conversinha boba nossa aqui, né? É muito grande, porque se você não consegue garantir nem a sua versão que está em produção lá dentro, como é que você vai ter um processo, uma aplicação segura e com qualidade no ciclo completo? Qualidade, né? Performance
na entrega da sua aplicação, porque isso é muito relevante para o negócio. E principalmente o que? Segurança, que você falou, né? Sim. Colocar uma versão, quanto custa uma versão errada em produção? Fala aí. Poxa, imagina no e-commerce se você colocar uma versão errada em produção. Que seja com algum detalhezinho, ou pior, um apontamento de banco errado. Ou subiu um dado errado, ou né, ela não está performando, né? Sim. Porque Às vezes o cara fez um teste só em dev e subiu aquilo para acidente em produção. falou assim, na minha máquina está rodando bem, né? Chegou em produção, Sim. tá dando pau. Dá para fazer teste de performance também na build? Dá pra gente incluir teste de performance também. Muita gente ignora isso, né? Muita gente ignora todos os testes. Porque, às vezes, o cara até chega a fazer uma build, mas o teste ele deixa de lado. Teste é um assunto ainda complicado, eu discuto muito isso. E não é um investimento, é um requisito primordial num projeto, né? Porque vai economizar todo o processo. Mas o teste, ele acontece aonde, Júlio, no processo de DevOps? Ele pode acontecer no processo de build, alguns tipos de testes unitários e algumas outras coisas. E os testes de carga pode acontecer, por exemplo, no processo de deploy da aplicação. Você implementou a aplicação em produção ou em homologação, você vai lá e faz um teste de carga, vê se sua aplicação está no ar, ou você faz um teste de fumaça, vê se ela está realmente apontando lá no IS, está no ar. Uma coisa assim importante, né? Voltando ao conceito que eu coloquei aqui da espinha, né, do DevOps, é que muita gente confunde, e aí você complementa, assim, eu vou implantar um processo de DevOps, a vida do meu projeto vai mudar, tá? E eu costumo dizer o seguinte, DevOps não vai fazer código ruim ficar bom, né? Só vai fazer entregar bug de produção mais rápido. Essa até é uma piada conhecida, né? Eu nem lembro onde surgiu. A gente entende que gera muito valor, né? Uma iniciativa de DevOps, tanto é que a gente acredita e vive disso, isso é importante. Mas é fundamental a pessoa entender que a mudança de cultura ela tem que ser um coletivo, né? Sim, não adianta você ali como desenvolvedor falar agora eu vou implantar DevOps e eu vou automatizar a minha build, vou usar o Git, vou fazer isso ou aquilo. Só você sozinho não resolve nada. É uma mudança cultural em todos os aspectos, desenvolvimento, operações e os demais times que fazem parte do ciclo. Assuntos polêmicos, Júlio. Instalei o meu DevOps, né? Peguei o Ctrl+C, Ctrl+V numa estratégia de branch. Resolvi todos os meus problemas? Então, né? Existem algumas estratégias de branch aí que são vendidas como a salvação de todos os problemas, né? A solução de todos os problemas. Plug and play, né? Mas a gente sabe que nem todos os cenários resolvem tudo. Eu posso ter um cenário específico que a sua estrutura de branch não funciona para mim. Então, às vezes a gente tem que adaptar alguns detalhes nas configurações de branch de acordo com o time, de acordo com a aplicação, para que ela que faça mais sentido. Eu acho que o Júlio foi até bonzinho, né? Com as vezes. Eu colocaria sempre, tá? Eu arrisco a dizer sempre. Porque quando a gente fala de cenários complexos, como que a gente participa, né? De projetos, naturalmente você tem que entender primeiro qual é o negócio, né? E a partir do negócio, definir uma estratégia. Sim, você pode seguir como base aquele modelo que te deram no mercado, mas não necessariamente seguir ele de ponta a ponta. Você pode adaptá-lo para o que faça mais sentido para você. Então, assim, esse é um ponto ainda hoje muito relevante, tá? Muitas empresas estão perdendo dinheiro na gestão de código-fonte, que para mim isso é nível zero, tá? E hoje em dia, você sabe muito bem, sim, quantas empresas estão perdendo dinheiro, né, em função disso. Você chega e fala, vamos trabalhar, né, com branch agora, que estrutura vamos usar? Vamos usar aquela de mercado. Ela vai resolver esse problema? Será que resolve mesmo? Então, a primeira regra é essa, tá? Fica a dica aí, essa dica vale $1 milhão, tá? Anota, porque é super importante você se preocupar com a gestão do código. Não significa que você está conectado a uma plataforma fantástica, que é o STS, está fazendo lá seus commits, que está tudo bem, não é assim que funciona. Né? Não, realmente, não é. Você pode estar simplesmente causando mais problemas ou levando bugs a mais para a produção desnecessários, né? Fica atento, tá? É importante construir um processo de DevOps sólido. E a gente o Júlio colocou aqui nesse momento várias áreas, né? Então eu estou falando de uma área de arquitetura de aplicação, que eu preciso repensar a minha aplicação para ter os benefícios mais evidentes no processo de DevOps. Eu preciso pensar a minha gestão, né, de aplicação. Ele oferece o processo, mas você precisa ter o processo, né? Se você não tiver uma cultura ágil, por exemplo, o DevOps simplesmente vai fazer o cara ser ágil? Não vai. Muita gente acaba achando que vai, mas não faz. É muito importante entender, né? Que assim, de novo, o DevOps ele é o hub de conexão. Só que você precisa vir com um mindset também para isso, né, Júlio? Sim.
Esse é um ponto-chave. Júlio, o que é que não é DevOps, né? Polemizar. Tem uma coisa assim que você fala assim que não é DevOps? Cara, eu recebo uma série de vagas aí de consultor DevOps, engenheiro DevOps, que pra mim aquilo não é DevOps, cara. Eu vejo muita vaga, por exemplo, de um cara que pede que eu saiba configurar um servidor. Ou que eu saiba configurar o firewall no servidor para engenheiro DevOps. Isso pra mim não é DevOps. Tá na moda, né, gente? Assim, aí o gato na ponta pro executivo que é DevOps. E aí vem pessoas tentando aproveitar também da onda, né? Sim, é porque é um nome bonito que tá todo mundo querendo usar, né? Vendendo que aquilo é importante para a empresa e se você fala que você está trabalhando com DevOps, muitas vezes o gestor que não conhece o processo acredita. E aí imagina, preciso trocar fiação elétrica. É o estrategista de energia, né, do projeto DevOps. Não é DevOps, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso, com o posicionamento, porque isso traz enormes prejuízos, tá? Nos projetos. Porque você acaba iniciando uma iniciativa de DevOps meia boca, tá? Você sabe que meia boca você está elogiando. meia boca mesmo, né? Conectou alguma coisa lá, chamou de DevOps, daqui a pouco fala que o quê? DevOps não presta. Vamos ser mais bonzinho? Tem gente achando que DevOps é uma ferramenta também específica. Esse é um problema também, né? Geral. Você pega uma ferramenta, sei lá, um Jenkins da vida que faz contínuo automatização de build e deploy. O cara acha que só isso já é o DevOps dele. E não é bem a verdade, né? Esse é um problema cultural, tá? Por trás de uma grande metodologia, de uma série de estratégias de transformação, que se a gente não tomar cuidado, isso também vai distorcer, né? E isso vai distorcer os benefícios, né, de uma estratégia de DevOps. Quando você olha para o DevOps, você olha o que assim de imediato de resultado no cliente? O que se olha muitas vezes é uma garantia da entrega da minha aplicação em produção de maneira segura, com qualidade e rastreável. Que eu consiga saber que versão que a cara está em produção. E velocidade, né? Também. Porque muita gente demorava, o quê? Semanas, até meses para entregar uma versão em produção, né? Meses, tá? Pela burocracia, tinha aqueles manuais bizarros. A copia DLL daqui para lá, altera a chave de configuração, altera que não isso. serve para nada, mas continua. E hoje a gente consegue automatizar isso no processo de release, né? Então, sem interação humana nenhuma, a gente garante que o processo vai ser executado. E, Júlio, quando a gente entra com um processo desse transformação, o que é que acontece com as pessoas? Elas gostam ou não gostam? Depende. Eu já quase apanhei em alguns lugares aí. Júlio tem histórias para contar já, né? A gente tentou implantar DevOps num determinado cliente uma vez que o cara veio brigar comigo que a gente estava tirando as horas extras do time de implantação. E assim, tem que estar pronto para pensar diferente, né? Porque você vai pegar um processo hoje que acontece com procedimentos que ninguém conhece e documentar isso no formato de um script, né? Você vai programar esse processo. Você vai programar um script PowerShell, um script Shell Script, o que seja, para automatizar a implantação da sua aplicação. Todo aquele seu manual que você tinha de 10, 15 páginas de como implantar, vai virar um script. E às vezes ninguém está preparado para entender que isso faz parte do compartilhamento da inteligência de negócio, né? Sim. Acho que a garantia do emprego é fazer aquela cópia manual de um processo. Sim, só porque ele se acha que é importante fazendo aquilo ali. Enquanto ele não entendeu que ele vai ser reaproveitado com outras tarefas ainda mais importantes. Relevantes, né, para o projeto. Júlio, DevOps, plataforma Microsoft, eu consigo interagir com a Amazon, consigo interagir com o Google Cloud também? Assim como independente da plataforma que eu estou usando, se é Linux, se é Windows, eu consigo trabalhar com qualquer nuvem. Por exemplo, a AWS, nós já temos conectores prontos que foram desenvolvidos em parceria com a Microsoft e com a Amazon para fazer as mesmas coisas que tem integrado com o Azure nativamente também com a Amazon. Para tudo. Então eu consigo gerenciar meu projeto no VSTS e publicar uma versão em uma nuvem na Amazon? Consegue. Isso já tem as tasks prontas, não está precisando escrever script nenhum para poder conectar no seu S3 ou o que for lá dentro da Amazon. Isso já tem tasks prontas no Marketplace do Visual Studio Team Service que você instala no seu VSTS e pode sair trabalhando. Eu consigo publicar em um data center privado? Consegue também. Porque hoje a gente tem agentes dentro do VSTS que conversam com o VSTS que está na nuvem, independente de onde ele está. Se ele está na sua rede local, se está na local web, se está no Azure, se está na AWS. Onde você instalou esse agente, ele se comunica com o VSTS e pode fazer todo o processo de deploy também. Eu consigo publicar no serverless, no Azure e em um container, num ambiente on-premise? Independente disso, porque a gente, como eu falei, a gente tem esse ambiente local que se integra com a nuvem e faz todo esse gerenciamento para a gente.
Uma coisa muito bacana, cara, assim, que eu acho que precisa reforçar nas pessoas é o conceito de versão, né? Muita gente ainda não entendeu essa questão de homologar uma versão. O que você poderia falar sobre isso, né? A galera às vezes também não se importa muito em versionar os assemblies, né, da aplicação. E às vezes o pessoal que está homologando, testando a aplicação, precisa saber que versão que está lá naquele ambiente, naquele momento. Ele tenta olhar a DLL, mas a DLL está na versão 1.0, sempre. E como você cria e promove uma versão? Isso a gente pode trabalhar modelos de versionamento semântico no nosso processo de build e deploy da aplicação, que ele vai alterar o assembly da nossa aplicação antes da compilação. E consequentemente, a gente vai conseguir enxergar lá dentro do ambiente que é aquela mesma versão que foi implantada referente àquela build, àquele deploy, dentro daqueles ambientes para que a gente possa gerar o rastreamento inverso depois. Como eu garanto que uma versão homologada por um cliente... Olha como são perguntas simples que vocês estão vivendo hoje. Como eu garanto que uma versão homologada por um cliente é a versão que vai ser publicada no ambiente produtivo, né? Se você hoje tem o seu processo de build com esse versionamento semântico habilitado, por exemplo, você consegue garantir que essa mesma versão foi promovida em todos os seus ambientes depois. Depois você consegue vir fazendo o rastreio inverso. Seja pelo processo de build, seja olhando direto na aplicação que está no ambiente lá, a DLL dele, que é a versão 2.1.1. Você vai ver que a sua build gerou 2.1.1. Você vai conseguir olhar o seu repositório, a tag que a gente marcou, o código-fonte, que aquele commit gerou a versão 2.1.1. E assim você traz essa qualidade que você está falando. Supondo que eu estou no cenário de um sprint, eu consigo saber todos os itens de backlog que estão dentro daquele entregável? Se você vinculou direitinho os work items, por exemplo, lá dentro, você consegue sim. Isso, se for .NET, Java, a mesma coisa? Independente, porque isso está implícito dentro do VSTS. Quando você faz um commit relacionando o seu work item, ele vai trazer isso para você no seu processo de build, no seu processo de deploy, e você ainda pode gerar um release notes com isso para você ter um documentinho falando que nessa versão tem essas tarefas atendidas. Onde é que entra, Júlio, o Application Insight dentro de uma operação de DevOps? Na parte de monitoramento contínuo da sua aplicação, né? Você vai implantar ela em produção, você vai querer monitorar, e esse mesmo Application Insights pode estar integrado na máquina do desenvolvedor no Visual Studio para que ele possa enxergar bugs que estejam acontecendo em produção antes mesmo do usuário falar para você que isso está acontecendo. Antes do usuário abrir um bug, você já sabe. Então, você vai mudar a gestão do seu projeto, né? Você vai ter uma gestão mais inteligente. Sim. Júlio, aquele cenário que não quer calar então. Aconteceu um bug em produção, o cara mandou um print para mim. Eu passo 8 horas tentando identificar o que é aquele print e respondo que na minha máquina funciona, né? Como é que funciona isso na gestão inteligente de DevOps? Se você já tem hoje Application Insights plugado na sua aplicação de maneira correta, que você consegue rastrear os bugs, as exceptions, direto no seu Application Insights, e isso consequentemente vai para a máquina do desenvolvedor. Ele vai conseguir ver em cima daquele método, que aquele método está falhando, e vai conseguir ver a stack trace daquele método lá. E isso representa o que na prática para o desenvolvedor? A eliminação daquele processo do cliente mandar um print para minha máquina não está funcionando e resolve aí. Você vai passar horas tentando caçar, não vai descobrir o que foi e vai seguir a vida. Vai deixar esse bug acontecer de novo até o momento que você consiga identificar o que de fato está acontecendo. Então, assim, traduzindo para você, em vez de você passar horas investigando, em segundos você vai receber o dado, vai conseguir replicar essa informação, vai corrigir e vai devolver na sua esteira de DevOps, né? É isso aí. A gente acabou de não citar o conceito da esteira, né? Resuma rapidamente aí o conceito da esteira, porque eu acho que é importante o pessoal ter essa visão mental do modelo. Bom, modelos básicos. Hoje a gente faz um commit do código-fonte no nosso Git. Nós temos o processo de build automatizado, onde a gente vai fazer a compilação, testes, análises de qualidade e segurança que a gente comentou anteriormente. E depois entra o processo de deploy dessa nossa aplicação, que vai pegar esse pacotinho que o processo de build gerou e vai poder implementar nos nossos ambientes de desenvolvimento, homologação, produção, exatamente a mesma versão em cada um dos ambientes. Pode falar. Eu implemento o código ou a versão, Júlio? A versão. Porque no fim das contas já não é mais o código, ele é com a aplicação compilada, já são seus binários. Legal. Então eu não preciso ir na minha máquina manualmente, gerar uma versão e copiar. Não, esquece isso. Isso a gente desapega. a gente vai causar muito mais problema em produção se fizer isso daí. Júlio, qual o futuro do profissional DevOps nos projetos? Pergunta aí. Pergunta capciosa. E sem combinar, tá? Aqui comigo é na lata. Bom, a gente vê a necessidade desse cara cada vez mais no mercado, porque
Isso é cada vez mais necessário, você garantir a qualidade da sua aplicação, garantir que aquela versão realmente está sendo entregue em produção, e a gente tem uma falta muito grande de profissionais na área de DevOps, principalmente nas ferramentas da Microsoft. Né? Não é o cara que troca a lâmpada, correto? Sim. Fazer um piada com o Júlio aqui. O Júlio, ele se revolta muito quando ele vê o uso indevido do termo DevOps, né, Júlio, no mercado. E eu também, tá? Porque eu escuto e vejo, né? Eu vou ainda mais fundo, né? As pessoas falando, olha, implementei um processo de DevOps. Eu falo, me conta como foi, né? E aí a gente começa a ver que o conjunto de peças para fazer uma operação de uma estratégia de DevOps não estão conectadas, né? Simplesmente subiu uma coisa e aplicou DevOps e não é DevOps. E aí gera aquele desconforto de falar assim, não trouxe resultado para mim. E contraria o que a gente vive, né? Sim. Na realidade, a gente vê o quanto é fácil dar resultado no projeto DevOps. Sim, e de maneira que é muito simples, não é algo complexo, não é nem um bicho de 7 cabeças para você implementar um processo de DevOps. Uma das dificuldades é justamente fazer o rollout do mindset, né? O rollout mental na cabeça das pessoas. O problema maior, no fim das contas, é a cultura. É mover a cultura, né? Eu sempre falo sobre essa questão da cultura e ela envolve uma mudança de organização, né? Não é simplesmente uma mudança num ponto focal do projeto. Talvez é o que muita gente ainda não entendeu, né? Sim. Tem gente que acha que ou é só mexer no desenvolvimento, ou que é só você mexer na produção, na operação, que resolve o seu problema. E não é bem isso, é a integração disso como um todo, né? Por isso que é importante, assim, que o profissional de DevOps estude, ele acaba sendo obrigado a estudar um leque um pouco mais amplo, né, do projeto de desenvolvimento. Ele não precisa ser um deus em tudo aquilo, mas ele tem que entender como caminhar em ambos os lados ali do processo, né? Piada DevOps, Júlio. Minha build não funciona. Faz commit direito. Meu botão não está aparecendo, Júlio. Está com problema no seu branch. A versão está certa. Você fez commit mesmo? Olhou o log, né? Olhou o log da branch. Gente, assim, é uma coisa muito divertida isso, porque é o que mais acontece, tá? As pessoas tentam trazer um problema para uma coisa que é muito sólida, que é uma estratégia de DevOps, né? Sim. E aí quando você olha no log simples, vai no Git, vai no TFS, vai onde você vai, tá lá o log, né? O único problema é que às vezes a gente se desconcentra achando que é um problema maior e é só um pequeno detalhe, né? Acaba gastando muita energia. Né? Daí você vai ver uma coisinha boba que alguém fez errado ali e a gente pensou que era algo mais sério. Por isso que é importante, assim, numa promoção de estratégia de DevOps, fazer todo um plano de rollout, de treinamento, de preparação das pessoas para aquela mudança, né? Sim, você tem que mexer na cultura. Se a pessoa não entende de Git, por exemplo, você tem que dar um treinamento para o seu time entender como trabalhar com Git, como é que é a estrutura de branch, como é que é o conceito de branches locais, branches remotas, para que ele possa entender realmente como trabalhar com Git antes de sair colocando a mão na massa e fazer porrada, digamos assim. Eu acho que Git com release também, né? E build. Sim. É uma coisa que ainda não é um consenso. Precisa de um melhor amadurecimento ainda sobre isso, para que as pessoas entendam a esteira. Eu acho que o conceito da esteira que veio no DevOps, para mim, ele é killer, tá? Ele pega qualquer empresa e bota dentro de um fluxo desde que você construa, né? Sim. Gestão ágil, Júlio, é uma coisa também muito comum em discussão no DevOps, né? E eu falo sempre, o modelo DevOps suporta, tem a proposta de trazer isso, mas o conceito da transformação, ele não está no DevOps, né? Como é que você enfrenta isso, né? Júlio, VSTS, DevOps, tem lá os templates do Scrum e não está funcionando o Scrum para mim, Júlio. Como é que eu faço? É culpa do DevOps? Não, isso ainda entra na culpa da cultura. Você precisa adaptar a cultura do seu time ágil a trabalhar com DevOps, né? Você precisa ensinar o seu time a trabalhar, a utilizar melhor o VSTS, utilizar melhor o Git, entender como aquilo tudo se amarra junto, né? Às vezes você não sabe fazer um planejamento ágil, ele vai continuar não sabendo fazer no DevOps, né? Isso não muda muito. Esse é um ponto-chave assim, que eu vejo muita dor de cabeça, né? Mas um ponto assim, de maior resistência é aquele ponto onde algumas pessoas querem continuar fazendo do mesmo jeito, né? E isso não funciona. Como é que você lida com isso? Como a gente está mudando cultura, é igual a gente falou do cara lá do pacotinho que queria implementar na mão. É uma mudança cultural. Se você não está disposto a se mexer, sair da sua zona de conforto, é complicado a gente implementar um processo de DevOps e te integrar no processo.
Você precisa sair um pouco da zona de conforto e aprender um pouco o que muda, o que melhora, até mesmo dar sua opinião para poder aprimorar o processo às vezes. E por isso que é importante um brainstorming no projeto, né? Eu brinco muito. A gente tem que entender primeiro como a empresa opera, né? Sim. Como pretende operar, para depois analisar como transformar. Igual a gente falou do Git, não é aquele modelo padrão que vai funcionar para todo mundo. Assim, o processo a gente precisa conversar e entender para adaptar. Júlio, resumidamente, né? A gente poderia falar uma semana aqui sobre o assunto, né? Tem muita coisa, mas, de novo, só para fechar esse consolidado de build e release, como é que a gente organiza isso, né? Como é que ele constrói realmente uma versão? Como é que funciona esse conceito? Bom, hoje a gente vai ter lá os nossos commits lá dentro e no processo de build a gente consegue implementar um processo de versionamento semântico lá dentro, seja baseado no ID da build ou alguma outra regra que você especifique. No baixo nível, né? Vamos agora para o baixo nível. Eu já tenho um código-fonte agora. O que é que eu faço? O que é que o servidor de build, o processo de build e release faz? O servidor de build vai lá pegar aquele seu código-fonte que você commitou lá dentro e vai compilar pra gente. Compilou, gerou binário. Ele compila como? Ele é um compilador? Não, ele vai usar, se for o .NET, vai usar o Visual Studio. Se for outra linguagem, vai usar o compilador de outra linguagem. Tudo isso baseado nos scripts que você criou, nas tarefas que tem lá no VSTS, para que possa gerar essa compilação. Eu posso usar tarefas prontas Ou você mesmo cria as suas tarefas ou seus scripts para que possa executar as necessidades da sua aplicação. Que pode ser que você esteja usando uma linguagem nova, por exemplo, que não tem uma tarefa pronta lá no processo de build. Então, ou você cria seu script ou você cria sua tarefinha, que também não é nada complicado não, é bem simples. Mas no fim, assim, o profissional de DevOps, o pessoal que está escutando aí, quer ser um profissional de DevOps, ele precisa aprender a programar, né? Sim. Às vezes a gente acha que não, que eu vou fugir da programação quando eu for trabalhar com DevOps. E não. No fim das contas, você pode deixar de programar, por exemplo, com .NET, mas você vai ter que vir com um PowerShell, por um Shell Script, por um TypeScript da vida. E eu vou mais além, né? Além, assim, é fundamental desenvolver em PowerShell e Puppet, Chef, que você já citou. Mas assim, se você não tiver uma skill de desenvolvimento, como é que você lida com as intercorrências de compilação, né? Sim. Dá exemplos aí loucos aí que acontecem. Seja às vezes algum arquivo que o cara não subiu no commit, seja referência que vem faltando no projeto, isso é bem comum. Às vezes o desenvolvedor aponta uma referência local na máquina dele e Anota aí, na sua máquina funciona. E daí no servidor, isso exatamente é um problema. Na sua máquina está funcionando, daí eu vou questionar que no servidor de build não funciona. Daí você vai analisar o processo, porque o cara versionou apontou uma dependência de uma DLL que está só local na máquina dele. Não está usando um NuGet em nada, que está só local. Então o servidor de build não vai encontrar isso porque está na máquina do cara. E isso vai quebrar o nosso processo e às vezes até fazer o desenvolvedor entender leva um certo tempo. Mas são umas intercorrências comuns, né? Principalmente Sim. Em transição de projetos novos, né? Sim, seja essas referências faltando, os pacotes faltando, às vezes o pessoal esquece também de apontar pacote no GET. Enfim, esses processinhos, detalhezinhos que às vezes, se você não entende nada de programação, você vai sofrer mais tempo do que a gente, que às vezes tem uma noção maior. Isso é legal, só para você entender assim, que o mundo DevOps ele abrange uma série de áreas, né? Sim. Não é simplesmente, de novo, ativar uma troca de uma lâmpada, né? É muito abrangente e o profissional ele tem que aprofundar em desenvolvimento de software para que ele consiga trazer todo o time de desenvolvimento falando a mesma língua, né? Sim. Não é simplesmente time, joga no Git e tal e vamos para frente, né? Às vezes falando parece que é fácil, mas não é, realmente não é assim que funciona. E aí hoje o profissional de DevOps teve que se envolver também com cenários novos, né? De cloud, fala aí. Infraestrutura de maneira geral. Infraestrutura como serviço também, containers, né? Sim. Kubernetes, tudo que vem pela frente, né? Tudo que está vindo aí no mercado, que o mercado está trazendo, a gente tem que aprender. E principalmente quando forem locais para onde a aplicação vai, né? Como o caso de um Docker e Kubernetes da vida. Mas o Docker hoje, para mim, ele é um facilitador, né, Júlia? Sim. Porque como é que fica a tua esteira, por exemplo, num cenário de Docker? Para você ter os seus ambientes. Você usando o seu orquestrador lá dentro, você basicamente deixa configurado isso. E o seu processo de deploy, você só fala para ele agora, tem essa nova versão da imagem do container para você usar, distribui para mim como você já está configurado. Isso é lindo, né? Porque acaba com aquela história. A mesma, vou botar aqui entre aspas, mas assim, o mesmo container com aquela versão que você rodou ali naquele ambiente,
de desenvolvimento rodou nos seus ambientes de homologação e rodou no ambiente produtivo, Assim, né? vai ser o contrato que a gente tem hoje, que é a mesma versão da aplicação do binário. Não, é literalmente o container, né? A imagem, né? É uma imagem. Se ela funcionou aqui, ela obrigatoriamente vai funcionar ali. Não corre o risco do seu ambiente estar configurado de maneira diferente de homologação e produção. Isso é lindo, né, Júlio? Sim. É um mundo assim, acelera as estratégias de DevOps, né? Sim. E aí você promove esse container lindamente, seja no ambiente que você tem de Docker, seja como for, com o Kubernetes local, ou no ambiente de nuvem, né? Sim. Como a gente está falando hoje de Azure, com o AKS, que é um serviço gerenciado de Kubernetes. Sim. Basta chegar na API. Distribui avisa que tem uma versão nova do container lá e já era. E para o cliente que está aprovando uma versão, muda alguma coisa? Não, ele vai ter o ciclo de aprovação normal, como já era acostumado. Se você não conhece o VSTS, ele tem um ciclo de aprovação lá para a aplicação ser promovida. Então, você pode agendar o horário que a sua aplicação vai entrar no próximo ambiente, ou mesmo configurar aprovadores. Então, se a aplicação tem que entrar em produção com a aval do Ramon, ele vai ter que ir lá, apertar um botão e falar, realmente essa aplicação pode entrar em produção. Pessoal, esse é um momento importante, né? É um bate-papo aberto sobre DevOps. O Júlio nem sabia as perguntas, eu estou aqui criando na hora também, tá? Tá bonitinho assim, mas é porque é o dia a dia, né, Júlio? É o que a gente vive, né? É o que vive. Eu tô falando aqui coisas, perguntando coisas também que a gente vive, não tem pra onde correr, né? Sim. Se não souber fazer isso, pega a carteirinha e vaza, né? Mas é muito dia a dia, tá? E a gente acaba vivendo isso muito nos projetos, é muito divertido. Porque a gente consegue ver como os cenários que estão lá tradicionalzão entram num cenário completamente diferente, né? Com DevOps. Júlio, assim, manda uma mensagem positiva aí pra galera que quer iniciar como profissional de DevOps. Na boa, papo reto. Vale a pena, a gente está procurando, tem muita procura e muita demanda no mercado. Uma área que paga bem, porque é uma área de muita responsabilidade. Falou uma coisa importante, tá? Responsabilidade. É. Não é uma coisa vai fazendo, né? Não é uma coisa qualquer, você tem que garantir ali que o processo está íntegro. Então, é você que vai garantir aquilo ali. É você e o seu time que vão garantir o processo todo, que realmente esteja integrado com o DevOps, que a cultura esteja ok ali dentro, independente de plataforma que a gente esteja trabalhando. E precisa estudar, Júlio? Ou basta, sei lá, instanciar qualquer coisa aí? Com certeza precisa estudar bastante, né? Porque você não vai apertar um next finish e virar DevOps. DevOps. Não é. Ou você simplesmente, como o Ramon falou, não vai pegar um Git e falar, agora eu tô com DevOps. Então você tem que aprender bastante de todos esses pontos, de Git, de desenvolvimento, infraestrutura, Docker, enfim, como toda essa stack funciona. E juntar, né? Justamente esse conceito de desenvolvimento e operações. Para fechar, Júlio, com chave de ouro, a gente falou aí, passou batido, débito técnico é um assunto que eu gosto muito na parte de engenharia. Como é que a gente trata débito técnico no cenário de DevOps? A gente tem ferramentas de mercado hoje, como o SonarQube, por exemplo. Que faz o quê? Que faz análise de qualidade do seu código e débito técnico. E onde é que eu encaixo o Sonar dentro do meu ciclo de projeto? Você pode incluir ele no seu processo de build. Durante a compilação do projeto, você vai ter análise do Sonar do seu código-fonte, se tem códigos duplicados, se tem erros no código, enfim, uma série de coisas, uma série de métricas de qualidade que o Sonar está preparado para analisar para a gente. Funciona para .NET e não .NET? Funciona para qualquer plataforma. Na realidade, ele surgiu para plataformas open source, né? E foi incluído também com o .NET e o VSTS tem um suporte total a ele. O bacana hoje, né, assim, eu consigo colocar coisas adicionais no pipeline, né, de build e release. Consegue. Seja coisas que você tem privada sua, seja coisas que já existam. Imagina que eu tenho uma ferramenta na minha empresa que eu preciso rodar essa ferramenta antes de qualquer liberação. Onde é que eu injeto esse processo? Então, se você for um processo que seja baseado após a compilação, por exemplo, você pode criar um script que faça depois esse processo de build, ou se for antes de cada implantação em ambientes, você pode criar esse mesmo script ou transformar ele numa task, como a gente tinha citado anteriormente, e colocar antes dos seus processos de deploy, por exemplo. Bacana, isso facilita muito, né? Porque eu não preciso fazer isso manual, né? Sim, toda essa integração que você tem, você consegue trazer para dentro do VSTS também. E vamos lá, um cliente, Júlio, que tem aplicações antigas e não consegue testar corretamente essas aplicações antigas no ambiente local, como é que eu consigo escalar o meu ambiente de dev test? Me pegou. Me peguei? Me peguei. Sabia que eu ia pegar o Júlio, eu estava aqui treinando. Nós combinamos, né, Júlio? Mas essa é uma brincadeira aqui que a gente combinou, mas assim,
Dev Test também faz parte do cenário de ambiente de DevOps e hoje, assim, eu posso resolver as dificuldades que eu tenho no meu ambiente on-premise de montar esses ambientes com uma versão legada, por exemplo, e montar num cenário de nuvem, né? E aí no pipeline que ele já montou de release, plugar o meu cenário de Dev Test, né? Então, em vez de provisionar um ambiente, por exemplo, que seria num container para uma aplicação que não encaixa nesse cenário, não acho que container resolve todos os problemas, né? Começa por aí, né, Júlia? Sim. Isso é um problema, né? Todo mundo quer containerizar. Hoje em dia, qualquer coisa nova que sai no mercado, o pessoal acha que resolve o problema de todo mundo, né? Aí, o que acontece? Você tem o Azure disponível, né? Pluga no cenário de ambiente Dev Test, provisiona os seus ambientes, sobe aquele banco de dados legadão, qualquer infraestrutura legada, testa e destrói. É lindo, né, Júlia? Sim. Então, isso para o cliente que está, de novo, olha como a gente pensa, para o cliente que vai testar, ele não está nem vendo, né? Isso que é bacana, né? Então, você abrir um pipeline de release, tem lá os ambientes, ele está testando. O cliente sabe onde é que está? Ele não precisa nem saber. E como é que o cliente aprova essa versão que está provisionada num ambiente louco aí que ele nem sabe? Pelo próprio VSTS. O VSTS vai gerar os logs, que os testes saíram ok, a aplicação está ok. Então, com toda a informação que ele já te gerou ali dentro, você sabe que aquela versão é segura para promover para o próximo ambiente. Show de bola. Então, pessoal, só para você ver como o assunto ele é muito abrangente, tá? Muito rico e gera muito valor. Eu brinco assim que o projeto de novo de DevOps, ele não resolve o teu software ruim, mas ele vai trazer a orquestração para a gestão e gera tanto valor para garantir que uma versão corra mais certo pela qualidade, pela gestão, pela colaboração, que melhora qualquer projeto, né? Sim. Só que a gente tem que alinhar a expectativa, né? Tem gente que... Ô, Júlio, faz a mágica aí com o DevOps. Acontece isso, Júlio? Infelizmente, a gente não consegue fazer, né? Mas que acontece gente pedindo, acontece de muitos. Então, assim, uma das coisas importantes em projetos de DevOps é alinhar a expectativa, né? E aí, assim, eu consigo aplicar DevOps em que percentual para cada tipo de projeto, Júlio? Como é que você trata isso? Eu tenho um legadão lá em VB6. Que mais que eu faço com ele? Primeiro a gente traz o código-fonte para o VSTS, depois a gente trabalha um processo de build customizado, a gente vai ter que ver como compila isso no VB6. Não é automático. Não tem automático, você muito provavelmente vai ter que criar um script para isso, ou talvez agora já exista algum marketplace lá. Alguém já deve ter passado por isso. Mas vai ter que criar uma teste customizada lá dentro, para daí conseguir começar a trabalhar com isso, com esse processo automatizado lá. E eu brinco assim que para cada cenário de projeto você vai ter um nível de maturidade, né? A gente não vai conseguir entregar tudo 100% para todo mundo, né? O importante é você ter esse nível de maturidade alinhado no início do seu projeto para cada tipo de aplicação, que aí você vai ter expectativa, né? Sim. Porque senão o cara gera uma expectativa lá no topo e depois vai reclamar. Às vezes a aplicação dele é toda travada aqui por ser muito legada e tudo mais, e vai ficar bravo com a gente ainda, né? E só para fechar, né? Tem aplicação legada em .NET, né? Porque às vezes o cara acha que é só lá no Delphi, COBOL. Não. Hoje em dia, seja em .NET Core, você vai ver aplicações amarradas, né? Sim. Então isso é um problema do DevOps ou é da arquitetura, Júlio? Isso aí já é da arquitetura. Então, assim, é uma área também que conflita muito, né? Tem que entender como separar os blocos, né? Sim. Porque senão a gente transporta toda uma carga para o DevOps e esquece de resolver aonde? Dentro do desenvolvimento. Às vezes você tenta resolver problemas do DevOps que não é do DevOps, né? Isso gera uma dor de cabeça muito grande, né? E instabilidade no processo, no fim das contas. Eu acho que você falou um ponto importante, né? Você lida muito com isso, né, Júlio? Sim. Júlio, faz essa mágica aí acontecer. Então, às vezes o pessoal acha que aquilo é o certo, mas não é. Às vezes é um problema de arquitetura, um problema do desenvolvimento da aplicação que eles querem resolver com DevOps. Eu brinco que eu tenho até um vídeo sobre isso, o reconhecimento da dor, né? Você precisa entender qual é a sua dor. E baseado nessa dor, você vai tomar ações, que são ações de desenvolvimento ou ações de DevOps. E a gente não dá simplesmente para aproveitar a estratégia do DevOps e sair marretando, né, Júlio? Sim. Júlio é um cara que sabe marretar, mas não gosta. Porque a gente não dá pra gente ficar marretando tudo, né? Tem que fazer a coisa certa também. Eu acho que você falou uma frase aqui super importante que vale muito, Júlio, você nem percebeu, que é iniciativas que podem quebrar a estabilidade do processo. Fundamental, tá? Eu acho que se você quer ter uma dica valiosa, é essa daí, é você separar o que você faz no DevOps e o que você não faz. Beleza, pessoal? Só tenho a agradecer ao Júlio aí pelo bate-papo, super rico, informações aí valiosas. E a gente pode fazer um outro bate-papo baseado nas perguntas que vocês fizerem sobre DevOps. Fala o que você sofreu.
Na real, né? Não precisa mentir, não. Qualquer coisa chama um PVT aí que a gente também conversa. Fala o que você quer desenvolver sobre o DevOps também. Se você quer ser um profissional de DevOps, manda suas perguntas. O Júlio vive isso, tá? E ele vai comentar com você também. Júlio, para fechar o vídeo aí com chave de ouro, manda uma mensagem positiva, porque a gente acaba emendando e continuar falando, mas manda uma mensagem positiva aí pra galera que quer ser um profissional de DevOps, que quer ter um destaque no mercado e quer gerar valor nos projetos que trabalha. Aprenda DevOps, aprenda com as ferramentas de mercado, tipo o VSTS, por exemplo. Entenda mais das estruturas de branch que existem no mercado. E entenda um pouco mais de como funciona esse processo de integração contínua e continuous deployment. A gente precisa muito disso no mercado aí. Show de bola, Júlio, obrigado pelo bate-papo. Tamo junto, quando você precisar, já sabe. E tá aberto o convite para voltar no canal para a gente continuar a outra parte aí mais direcionada, baseada nas perguntas. Beleza, pessoal? Lembra de assinar o canal, participar nos comentários. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem tiver alguma dúvida adicional, manda aqui no e-mail ramondurantes@2pc.software. Eu vou colocar o blog de Júlio aí, e os dados nos comentários para a gente continuar essa discussão. Valeu, Julião. Forte abraço. Até mais, pessoal. Bota aí. DevOps no sangue. Show de bola.